Olá, galerinha do nono ano! Vamos hoje falar sobre notação científica. Sabemos que na matemática existem os considerados números muito grandes ou números muito pequenos. Para explicar melhor, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Então, para entender esse contexto de notação científica, é importante saber que a notação científica ela é uma forma de você escrever qualquer número real em potências de base 10. Então, essas potências de base 10, elas são representações para números considerados na matemática muito grandes ou números considerados muito pequenos, aqueles números que vêm o zero antes e a vírgula. Outra coisa também que a gente tem que saber, quando eu colocar um número em notação científica, um número que é verificado antes da base 10, ele tem que ficar entre 1 e 10, nunca menor do que 1 e nunca maior do que 10. Menor do que 1 porque os números nunca vai ficar 0, alguma coisa e depois a base 10. E maior do que 10 porque todos os números acima de 9, eles já estão lá na potência. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver isso nos exemplos. A gente tem aqui a distância média do planeta Júpiter ao Sol é de 778 milhões e 300 mil quilômetros. Escreva esse número na notação científica. Então, para a matemática, esse número é considerado muito grande. E o que é a notação científica, falando assim, num olhar mais crítico? É como se a gente pegasse uma blusa, tirasse essa blusa e se quisesse guardar ela no seu formato normal, a gente deixava pendurada lá num cabide, né? Ou naquelas ombreiras. Mas se você quisesse que ela economizasse mais espaço, só é você dobrar a camisa e guardar ela num cantinho lá. Então a notação científica, na verdade, é você dobrar esse número o máximo que você pode. Olha só, eu vou ensinar de um jeito assim, bem formal, porque você pode utilizar ele lá na física ou na química. E é bem legal esse modo. Os números eles vão ser multiplicados e divididos para você formar a notação científica e entender direitinho o processo. Veja só, isso funciona com qualquer número. Vamos colocar bem detalhado, depois vocês podem fazer de uma forma direta. Vou colocar bem detalhado primeiro. Ó, matematicamente a gente sabe que zero não vale nada. Eu vou trabalhar com toda essa numeração aqui. Então, eu posso, vamos dizer assim, tirar a quantidade de zeros dos algarismos que são significativos para mim. Então, vamos colocar aqui 7.783 vezes, eu vou colocar até assim, se você quer representar esse número aqui, ó, é a mesma coisa de você multiplicar esse número por 100 mil, certo? Se você multiplicar 7.783 por 100 mil, você terá todo esse número aqui de novo. 778 milhões e 300 mil. Mas a gente resolve colocar isso na forma de base 10. Antes de mais nada, eu já vou colocando do jeito que a gente vai solucionar. A gente já escreve assim, 7.783. Aí você, quando está escrevendo número real, você lembra que lá na parte dos racionais, todo número ele tem uma estrutura fracionária, que já tem o número 1 aqui embaixo. Esse número 1, para ficar o total de casas que você utilizou na parte de cima, você acrescenta aqui mais 3 zeros. 1, 2, 3. Então você formou um número 1000. Você tem 7.783 dividido por 1000.
E já o seu 10, dá uma olhadinha aqui. O número 100.000 é composto de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. É a mesma coisa de 10 elevado à quinta. Então eu não vou precisar toda hora estar colocando o número dessa forma aqui não. Mas, para a gente perceber direitinho, eu vou pegar ali 10 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 100.000. E agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Toda vez que você, qualquer número, toda vez que você dividir de um lado, você multiplica do outro. Eu vou até colocar assim, 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Não é isso? 1, 2, 3. 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. E a gente agora vai para os nossos cálculos. Gente, primeiro, 7.783 dividido por 1.000, você sabe que o 7.783 já faz parte de tua resposta. Como você tem aqui embaixo 3 zeros, você separa 3 números. Isso vezes 10, vezes 10. Agora dá uma olhadinha aqui. Já fez a divisão. Colocamos a resposta aqui. Potências de mesma base. Repete a base, somando os expoentes. Então você tem 5 mais 3. 5 mais 3 dá 8. Dá 8. E a unidade de medida, quilômetro. Então você não pode esquecer a unidade de medida que são oferecidas nas notações científicas. Então quando a Elisa escreve esse número na forma de notação científica, na verdade é 7,783 vezes 10 oitavo. Como eu disse, o número está compreendido entre 1 e 10. Ok? Vamos colocar outro exemplo aqui para você. Então, mostrando aí esse segundo exemplo para vocês, ele diz assim, a massa de um próton em repouso é igual a... Aí tem toda essa quantidade de zeros aí, até chegar ao número 167. Ó, a única coisa que eu vou ter que observar na notação científica, a partir do modelo que começa com zero, é essa partezinha aqui. Por exemplo, já colocando de forma direta, para a gente não precisar fazer uma coisa tipo essa. Já colocando direto para esse modelo aqui. Eu vou pegar 167, vou colocar aqui vezes 10, de uma forma mais direta. Aí você lembra que naquela hora, por exemplo, quando eu estava fazendo uma grandeza considerada um número grande, eu já contei a quantidade de zeros aqui. Mas como eu não quero mais fazer essa partezinha, lembra que esse mesmo 5 aqui é como se eu tivesse feito 1, 2, 3, 4, 5. Só que como essa agora começa com zeros, você vai colocar a situação aqui, sinalzinho de menos. Agora preste atenção, pessoal. Para ficar igualzinha, o número que eu divido, no caso eu tenho um número 1 aqui, para a quantidade de algarismos ficar igual, eu acrescento 2 zerinhos. O número que eu divido, eu vou ter também multiplicar. E todo mundo sabe que 100 é a mesma coisa que o 10 elevado ao quadrado, ou seja, aqui embaixo tem 2 zeros. Agora pensa comigo. Depois da vírgula, quantos algarismos eu vou ter até o final? Vamos contar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 algarismos. Então nós temos 29 algarismos. Então, continuamos o nosso cálculo. Nós já sabemos que 167 dividido por 100 é só você repetir 167 e separar com vírgula 2 casas decimais. Então fica 1,67 vezes nesse caso 10 elevado a menos 29 com 10 elevado ao quadrado. Então mesma base iguais, repete base, somos expoentes. Eu tenho 29 negativo somado com 2, eu vou ter menos 27. Então está aqui a minha notação científica. Eu não coloquei unidade de medida, mas vamos supor que essa massa seja dada em quilograma. Então eu vou colocar aqui quilograma.
Então, está aqui esse modelo em notação científica. Pessoal, não dá para esquecer mais. A partir de agora, o número que você divide embaixo, multiplica em cima. Vamos ver outras situações. Colocamos aqui o nosso terceiro exemplo, quando diz assim, transforme o número 11.836.026 para a forma de notação científica. Gente, não importa, você vai dizer assim, professor, só tem um zero, está no meio dos algarismos aqui. Esse zero é considerado como toda essa parte na contagem dos algarismos, ou seja, você vai colocar, já que vai colocar no modelo de notação, você vai colocar assim, 11.000, ou então pode colocar tudo junto. 11.836.026, sem precisar da separaçãozinha. Lembre-se que quando eu estou passando para a notação científica é uma potência de 10 e depois desses 6 aqui eu não tenho nenhum zero. Então, 10 elevado a zero. É como se você tivesse esse número multiplicado por 1. Todo mundo sabe que 10 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o número 1 aqui embaixo e completar com zeros. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, essa quantidade de 10 com 7 zeros, eu coloco aqui nessa parte. Para quando eu fazer a minha divisão, eu vou fazer isso aqui, ó. Repetir quem está em cima. 1. Agora com vírgula, e o restante dos números vão ficar após a vírgula por conta de toda essa quantidade de zeros. Então eu tenho 1, 8, 3, 6, 0, 26, vezes 10 elevado 0 mais 7, né? Que sempre a gente vai somar os expoentes. Então, 7. Se você lembrar que o número que você divide, você multiplica, você não erra mais nenhuma notação. Bora para outro exemplo. Nesse exemplo agora que apareceu para você, diz assim, mostre a medida, aí tem esse monte de zero aqui, aí tem 25 metros quadrados, né, em notação científica. Simples demais. Mesmo método, mesmo modelinho para todo mundo. Olha só, quem vale aí para mim, vai valer o número 25, vezes, aí lembra, a única mudança que tem é que quando for o 10, eu vou começar com um sinalzinho de menos. Aí eu tenho, depois da vírgula, a quantidade de algarismos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 10 elevado a menos 8. Agora vamos para cá. O número que você divide aqui embaixo, você também multiplica aqui do lado, certo? Divide e multiplica. Quando eu for fazer a minha, antes de fazer a minha resolução, esse 10 está elevado a quantos zeros? A 1. Que tanto faz você botar ou não. Tanto faz você colocar ou não. Aí você vai fazer 25 dividido por 10. 25 já faz parte da tua resposta. Mas você olha no zerinho aqui embaixo, separa um número com vírgula. Então a sua notação ela fica 2,5 vezes, aí vamos lembrar aqui da regra de potência. Soma os expoentes. Menos 8 mais 1 vai ser menos 7 e a unidade de medida metros quadrados. Então não tem mais como você errar a notação científica, pessoal. Ela fica muito simples de fazer. Que loucura, meu! Vamos fazer agora uma comparação de números escritos em notação científica. Pessoal, é bem simples de fazer essas comparações. A gente sabe que quando vamos comparar, a gente vai dizer que um número pode ser maior, ele pode ser menor, ou até mesmo igual, se ele tiver as mesmas ordens de grandeza, ou seja, a mesma sequência numérica. Mas é importante também, do jeito que a gente sabe colocar um número para a notação científica, para a gente poder entender isso, é bom também a gente saber desmanchar, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte aqui, seguinte situação. Você dá uma olhada aqui nesse expoente. Eu tenho aqui 24 algarismos. Então ele está dizendo que até eu chegar nesse número aqui, ó, 5,97, até você chegar nessa vírgula, você tem 24 números. Então imagina comigo aí, 24 com 2, né? 24 com esses dois aqui, é que dá os 24. Contando com o número que está antes da vírgula, eu tenho 25 algarismos.
Então, se você está entendendo o que é que eu estou falando, você tem, ó, número 5. Aí, já vai, mais uma vez, só para a gente relembrar, são 24 até esse número 9, contando com mais esse algarismo, que é o algarismo significativo inteiro, seriam 25 algarismos. Mas vamos aqui, ó. Algarismo, 2, 3, eu já fui colocando 0 aqui, 4, aí eu vou fazendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, esse número aqui, colocado na notação científica, é esse mesmo número que está aqui representado, no caso, quilograma, que seria a massa da Terra. Eu duvido que seja isso, professor. Tá certo. Se você duvida, faz aquele mesmo processo de transformação. O mesmo processo de transformação. Números valos, 597, não é isso? 597, sobre o número 1, cheguei de 2 zeros para ficar as mesmas casas, 2 vezes 100. Aí você tem vezes 10, aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3 dá 21. 21 com 1, 22 zeros. Você tem aqui 22 zeros. E vezes, você tem 10, 2 zeros aqui embaixo. Vou colocar esses dois aqui. Então, quando você divide, ó, 5,97 vezes 10 elevado a 22 mais 2 dá 24. Então, é o que vocês estão vendo ali, quilograma. Então, é fácil demais de você desmanchar, né? Eu estou mostrando aqui, em contrapartida, os dois números. Então, se eu for desmanchar a massa da Lua, certo? E não preciso mais passar para a notação científica, que a gente já conseguiu comprovar, eu tenho até esse número 3 aqui, eu tenho 22 algarismos. Então, com 7, seriam 23. 23. Então, vamos colocar aqui. Eu sempre gosto de separar assim, porque quando a gente separa as ordens, não é de 3 em 3, então, eu imagino já o seguinte, eu coloquei aqui 73, como eu tenho que representar 23 algarismos, eu sei que de 3 em 3, 3 vezes 7, completo, chegaria a 21, aí 22, 23. Só completar agora com o restante dos números. Ó, 7, 3, aí depois tem o 5, aí eu vou, coloco dois aninhos, então 1, 2, 3, 4, 5, 22, né? 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quilogramas. Então, tá aí. Não precisa mais a gente passar para o modelo de notação científica, porque vocês já viram que a gente pode fazer isso. É apenas desmanchando o número. Até chegar antes da vírgula, você tem esse total aqui. Então, você considera sempre o número que está antes da vírgula, sempre soma mais esse 1. O que acontece com isso? A gente sabe que já dá para notar que como a massa da Terra é mais volumosa, já dá para você entender que ela é maior. Mas para você fazer esse sinal comparativo, então simplesmente você pode dizer que 5,97 vezes 10 elevado a 24, ele é um número maior que 7,35 vezes 10 elevado a 22. Você vai considerar aqui, nesse caso, você pode até dizer assim, não, professor, mas eles têm o mesmo número de casas decimais e 5,97 vai ser menor do que 7,35. Tudo bem, essa parte aqui seria menor, mas o que você vai considerar são a quantidade de ordens oferecidas em cada número. Veja que aqui tem 24.
então ele oferece 25 algarismos. Veja que aqui tem 22, então ele oferece 23 algarismos. Então é muito simples de você fazer uma comparação. Quando eles têm a mesma ordem de grandeza, ou seja, ele tem duas casas decimais, ambos são números considerados grandes, né, com expoentes positivos, então você só vai olhar para o maior expoente, tá certo? Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai colocar de novo a massa de um próton. Nesse caso, a gente colocou aqui com 4 casas decimais, né, 1,6726 vezes 10 elevado a menos 27. E a massa de um nêutron, que é 1,6749 vezes 10 a menos 27. Olha só, como a gente vai fazer um valor comparativo, você sabe que não precisa estar desmanchando as notações. Vamos olhar a questão da ordem de grandeza. De antemão, eu já noto aqui, ó, o 10 elevado a menos 27, ele não precisa ser considerado, porque esses números têm a mesma quantidade de algarismos. Então, o que a gente vai analisar aqui são os números significativos, ou seja, os números antes da vírgula, e as casas decimais. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o que vai sobrar para mim aqui é 1,6726 e vai ter também o número 1,6749. Aí vamos dar uma olhadinha aqui nessa comparação. Eu tenho aqui o número 1, aqui também é o número 1. Eu tenho o número 6, aqui também é o número 6. Eu tenho o número 7, aqui também é 7. Aí aqui eu tenho o número 2 e o número 4. Isso aqui é a chave de tudo, porque eu sei que o número 2 ele é menor do que o número 4. Feito isso, o sinal que eu vou utilizar ele aqui é o de menor. Então, 1,6726 ele é um número menor que 1,6749. Simples demais. Olhou para a quantidade de casas, eu vou olhar se existe alguma diferença. Se não existir, a gente parte direto para os algarismos. Antes da vírgula, se for igual, permanecemos até encontrar a diferença e saber se realmente são maiores, menores ou iguais. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Vamos trabalhar agora as operações, e nesse caso vamos começar logo com as primeiras operações, adição e subtração, né? Gente, quando você for fazer uma adição de notação científica, vocês observem logo a base 10 dela, se elas têm o mesmo expoente, que é o caso dessa daqui. Ambos são elevados a 10 à terceira, 10 ao cubo. Então, quando isso ocorrer, você pode fazê-la tranquilamente para realizar uma adição ou até mesmo uma subtração, já que ambas têm a mesma regra. Nós só podemos adicionar ou subtrair se os expoentes das bases 10 forem iguais. Então, nesse caso, o que você vai fazer é somar, pode fazer de forma direta, 4,23 mais 1,3. Aí tem gente que diz assim, 1,3, como tem duas casas decimais, pode chamar até de 1,30, não tem problema nenhum. Vezes 10 à terceira. Isso tudo vai ser igual. 4,23, se eu pegar 23 com 30, eu tenho 53. E 4 mais 1 dá 5. Então eu tenho 5,53 vezes 10 elevado à terceira. Simples demais. Veja outro exemplo. Nesse exemplo 2, nós podemos notar aqui, 6,5 vezes 10 à terceira, menos 3,2 vezes 10 à terceira. De novo, os expoentes são iguais. Então, a gente pode realizar a operação. Claro que você pode fazer isso direto, mas lembre-se que é 6,5 menos 3,2. E você vai repetir esse 10 ao cubo. Certo? Se a gente fizer 6,5 menos 3,2, se eu pegar esse 5 aqui menos esse 2, vai dar 3. Se eu pegar 6 antes da vírgula menos 3, também vai dar 3. Então eu tenho aqui 3,3 vezes 10 elevado ao cubo e já está resolvida aí a subtração. Professor, e o que vai acontecer se esses expoentes forem diferentes? Sendo diferente, nós vamos funcionar da seguinte forma, 1,81 vezes 10 elevado a sétima, mais 4,67 vezes 10 a sexta.
Eu só posso fazer a soma ou subtração se os expoentes eles forem totalmente iguais. Então, veja o que é que você vai fazer aí. Você ou vai ampliar esse expoente, ou você vai reduzir esse outro expoente. Eu aconselho sempre a você reduzir. Agora você pode fazer por qualquer um dos lados que vai dar a mesma resposta, tá certo? Gente, imagina só o seguinte. Quando eu tenho 10 elevado a 7, é como se eu tivesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É como se eu tivesse 7 números 10 juntos num só, feito numa fusão. Então, pegando um deles, eu vou ter não mais 10 a sétima, e sim 10 a sexta, se eu pegar um deles. Esse 10 que eu peguei, ele pode ser multiplicado com esse número aqui. Se eu multiplicar, a vírgula ela vai andar uma casa para o lado direito. Então, nesse caso, é como se eu tivesse, vou colocar até assim, 18,1. Olha só, a vírgula se deslocou uma casa para o lado direito. Se você fosse aumentar esse aqui, essa vírgula ia se deslocar para o lado esquerdo, ou seja, você ia ter que colocar 0,467. Por isso que eu disse que é mais fácil, às vezes, você reduzir. Então, entenda, ele agora vai ser 10 a sexta, certo? Ele agora é esse número aqui, 10 elevado a sexta. Eu ia juntar, como a gente fez aqui em cima, mas vamos deixar para o pessoal não confundir. E vou ter lá, normalmente, mais 4,67 vezes 10 a sexta. Então, nesse caso, já é possível a gente fazer as somas. Gente, quem é bom de cálculo de cabeça faz direto, ou dessa forma aqui que a gente estava mostrando. Quem tem aquela dificuldadezinha, coloca lá vírgula abaixo de vírgula, então eu tenho 18,1 e aqui eu tenho 4,67. Coloca um zero para ficar os mesma quantidade de algarismo, e aí você só vai fazer 0 mais 7, 7, 1 mais 6, de novo vai ser 7, 8 mais 4 dá 12, sobe 1, então eu tenho 22,67 vezes 10 a sexta. Professor, então essa é a resposta. Não, essa ainda não é a resposta, porque as notações científicas sempre ficam entre 1 e 10. Nunca menor do que 1 e nunca maior do que 10. Então, essa vírgula ela tem que retornar para esse 2 aqui, ó. Para ela retornar, a gente vai usar a metodologia contrária do que a gente utilizou agora. Se eu acrescento mais um 10 aqui em cima, 22 é um número maior do que ele tem 2 10 aqui, a gente vai tirar um daqui, como se estivesse dividindo. A verdade é essa, como se eu estivesse dividindo esse número por 10. Então, isso implica dizer que o resultado final ficaria 2,267 vezes o 10. Em vez de colocar 6, eu agora vou colocar 7. Esse seria o meu resultado na soma da notação científica. Cara, que complicado! Tá querendo dar um nó na minha cabeça? Nessa situação agora que a gente vai colocar aqui nesse exemplo 4, tem 1,6726 vezes 10 a menos 27 e 9,1093 vezes 10 a menos 31. Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Antes de resolver essa situação, vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente estava resolvendo, foi essa situação aqui da 3, que tinha 10 elevado a 7 e aqui eu tinha 10 elevado a 6. Lembra que eu disse a vocês há pouco? Vamos reduzir esse expoente, que era como se você multiplicasse isso aqui por 10 a vírgula de uma casa, como foi aqui, ó, 18,1. Beleza. Só que quando for negativo, dá para fazer por esse lado também? Dá sim. Dá para fazer tranquilamente. Mas eu aconselho, se você não... tanto faz você pegar o 27 e levar para 31, como você pode também pegar o 31, e eu vou fazer por esse lado agora para você ver também que é possível. Do 31 você pode reduzir para o 27. Mas antes de mais nada, escreva esses números aqui para você observar bem. Ó, eu vou colocar 1,6726
vezes 10 elevado a menos 27. E aqui o outro é 9,1093 vezes 10 elevado a menos 31. Mas eu quero trazer o 31 para 27. Aí você lembra que eu disse, ó, quando você está reduzindo o número, reduzindo o expoente aqui, é como se você estivesse multiplicando, ou seja, a vírgula anda para a direita. Como você vai reduzir, e aqui eu vou ampliar, porque todo mundo sabe que eu de sentido negativo. Quando eu baixo o número, eu estou, na verdade, aumentando o valor numérico, né, de 31 para chegar a 27. Então, essa vírgula não vai fazer o deslocamento como aconteceu aqui para o lado direito. Ela vai caminhar para o lado esquerdo. Então, imagina comigo, eu vou colocar esse 9 bem aqui, ó, para você entender melhor. 9,1093. Aí pensa comigo, se eu estou em 31, para eu chegar no 27, eu tenho uma unidade, que seria o 30, aumentando. 2 unidades, seria o 29. 3 unidades, que seria o 28. 4 unidades, que seria o 27. Então a vírgula teria que se deslocar 4 casas. Aí você só vê o 9 aqui. Então acrescenta 0 aqui, ó. 1, 2, 3. Se ela se deslocar, ela sairia 4 casas e vinha parar nesse ponto. Como a vírgula não vai ficar sozinha, você coloca aqui o 0. E agora você tem esse número vezes 10 elevado a menos 27. Então tá aí. Caminhou 4 casas, ganhou toda essa distância em zeros. Beleza. O outro número, vamos colocar aqui só para você ter uma noção, vírgula abaixo de vírgula. Aqui é 1, vírgula, aí 67, 26. Professor, tem 4 números lá, certo? Acrescenta 0, você não vai mudar ele em nada, então matematicamente isso aqui não aumenta nada, é o mesmo valor numérico. Lembrando que isso aqui é 10 elevado a menos 27. Então, a ordem de grandeza agora são iguais. Estão com o mesmo número de algarismos. Basicamente, você vai pegar e fazer essa soma aqui, ó. 1,6726 acompanhado de 1, 2, 3, 4 zeros. O outro número já modificado seria 0, aí 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu tenho 91093. 91093. E agora ficou fácil demais. 0 mais 3 é 3. Aqui eu posso baixar o 9. 0 mais 0 é 0. 1. 6 mais 9 vai dar 15. Sobe 1. Aqui vai dar 3. Baixa o 7. Baixa o 6. Baixa a vírgula e baixa 1, porque 1 mais 0 é 1. Então, ter um número aqui como resposta, eu vou até colocar aqui na frente. Isso implica dizer que minha resposta vai ser 1,67 35 10 93, tudo isso vezes 10 elevado a menos 27. Você já sabe que quando está entre 0 e 10, né, 1, e outro número não precisa mais modificar os expoentes. Nesse caso, gente, colocamos dessa forma. Agora, se ele tivesse dito, coloque o número de forma arredondada com uma casa decimal, seria 1 vezes 1,7. Se fosse com uma casa decimal, porque você ia olhar para o arredondamento. Daqui para, quando passa de 5, onde você vai deixar, você sempre acrescenta mais uma unidade. Já no caso, se fosse com duas casas decimais, eu tinha 1,67, porque essa casa aqui seria 3, e todo mundo já sabe critério de arredondamento, já tivemos essa aula, que pode surgir em algumas questões daqui para frente, tá certo? Vamos continuar nossos estudos. Aí a gente dá uma limpada aqui e coloca esse exemplo 5, e olha que curioso, pessoal. Eles têm a mesma ordem de grandeza. Como a gente está acostumado a trabalhar com números racionais, né, aqueles números com vírgula, a gente tem um negócio de fazer assim, por exemplo, aqui está 1,6726 e aqui 6.743. A gente tem uma mania de fazer assim.
se eu fizer esse que é menor do que esse, a gente subtrai os valores e dá um sinal número maior. Se você vê uma pequena diferença de 26 para chegar em 43, a gente vai ter 17 negativo. Aí alguém poderia dizer, então professor, a resposta daqui é igual a 17 negativo vezes 10 a menos 27. Beleza, concordo com você em gênero, número e grau. Só que como a gente está trabalhando notação científica, a gente já percebeu que as transformações negativas nós sempre colocamos com zero e a sequência de vírgula. Então eu aconselho a você fazer o seguinte, em vez de você colocar 17 negativo, que seria a resposta óbvia, você vai fazer uma diferença do maior módulo menos o menor módulo. Se eu pegar o maior módulo, eu tenho 1, vou fazer nesse cantinho aqui, 1,6743 e 1,6726. Quando eu for subtrair esses valores, aí vai aquela questãozinha, esse aqui é menor, eu não posso, eu vou tirar daqui para ficar 3 e aqui eu chamo de 13. Então, 6 para chegar em 13 vai restar 7, 2 para chegar em 3 é 1 e aqui começa aquela sequência de zeros. Ó, o mesmo 17 negativo lá que a gente tinha colocado antes seria 0,0017 vezes 10 elevado a menos 27. Pessoal, pensa comigo agora. Lembra lá no início da aula de hoje? Pegar um número 0,0017 é a mesma coisa que pegar um número 17 sobre 10, pois são duas casas, vezes 10 elevado a menos, eu tenho uma sequência aqui de 1. Aliás, eu tenho uma sequência aqui após a vírgula de 1, 2, 3, 4 algarismos. Então eu coloco aqui 10 elevado a menos 4, vezes, aí você lembra, 10, aqui só tem um zero, tanto faz colocar o número 1 ou não colocar. Quando eu vou fazer 17 dividido por 10 dá 1,7 vezes 10 a menos 4 somado com 1 vai ser 10 a menos 3. Agora, beleza. É essa numeração aqui. Mas você lembra que aqui você tem 10 elevado a menos 27, que é o número que está aqui na sua resposta. Então, isso implica dizer que você vai ter, finalmente, 1,7 vezes 10, em vez de ter só o menos 3 ou o menos 27, você vai fazer a soma desses algarismos. Então, se eu somar 3 negativo com 27 negativo, eu tenho menos 30, e aí está a minha solução. Ah, agora eu entendi! E agora, a operação que a gente vai trabalhar é multiplicação e divisão. Essas são mais fáceis ainda, certo? Já que vocês viram que na adição e na subtração tem muito aquela coisinha mexer nos expoentes, aqui vão ser mais aquelas regras básicas da multiplicação. Olha só, nesse primeiro exemplo a gente tem 2,1 vezes 10 a menos 3. Pessoal, não se perca, é como se você tivesse isso aqui, ó. Estou colocando parênteses só para ajudar. 2,1 vezes 10 a menos 3, vezes 3 vezes 10 elevado a 7. E nós vamos olhar o seguinte, nós vamos multiplicar os números significativos com o número significativo. Então, no caso, em todo caso, o que eu vou fazer aqui é multiplicar o número 2,1 vezes 3. Se todo mundo pensar direitinho aí, 2,1 vezes 3 seria 6,3, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. 6,3. E o que é que a gente vai fazer com as potências de base 10? Na multiplicação, todo mundo já sabe que repete a base. Aí lembra aí, eu somo os expoentes. Então eu vou somar menos 3, lembra que eu tenho menos 3 mais 7. Se não é diferente, subtrai, deixando só o número maior. Então, na verdade, é 7 menos 3, que isso daqui dá 4 positivo, pois é um número maior. E já tenho aí o meu resultado. Simples demais. Então, segundo exemplo, já tenho aqui, ó,
eu não vou mais nem colocar o parênteses, você lembra disso aí. Eu vou apenas pegar 5 e multiplicar com 3,09. Aconselho, se você tiver dificuldade de fazer de cabeça, aconselho a fazer sempre o algoritmo aqui no cantinho, ó. 3,09, e isso está dizendo vezes 5. Então vamos comigo aqui. 5 vezes 9. 5 vezes 9, raiz, dá 45. Bota 5, sobe 4. 5 vezes 0 dá 0, então eu desço esse 4. E 5 vezes 3 dá 15. Casas decimais, no início tu tinha 2. Então, na verdade, tua resposta aqui vai ficar 15,45. 15,45 vezes a potência de 10 na multiplicação. Repete a base, somos expoentes. Se eu somar 9 com 13, isso aqui vai dar 22. Mas tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe. Você lembra que as notações científicas não podem ficar maiores do que 10? Aqui está 15. Essa vírgula se desloca para o lado esquerdo. Se ela se deslocar para o lado esquerdo, essa minha resposta ela vai mudar um pouquinho. E nesse caso, colocamos 1,545. Veja só que a vírgula se deslocou entre o 1 e o 5, vezes 10. Em vez de colocar 22, como ela foi para o lado esquerdo, eu vou colocar agora 23. É como se eu tivesse dividido o número por 10 e posso acrescentar nesse outro valor aí. Curiosamente, nesse exemplo, eu tenho 4 vezes 1,99 vezes 10 elevado à 20ª potência. Nós não temos nenhuma potência do 10 aqui junto do 4. Então, para você não se perder nas contas, coloca aí 1,99 vezes 4. Não é difícil de fazer, até mais simples do que os outros. Olha só, se eu fizer 4 vezes 9, pensa comigo aí. 9, 9, 18. Então, no caso, 18 vezes 18 vai dar 36. Bota 6 e sobe 3. Já fiz 4 vezes 9, que dá 36. Se eu colocar mais 3, isso vai dar 39. Bota 9 e de novo sobe 3. 4 vezes 1 dá 4. Com 3, vai para 7. 7,96. Olha só como ficou. 7,96. Professor, e a base 10? O que vai acontecer? Quando você não tem nada, então baixa, é como se você tivesse um 1 de base 10 ou 10 elevado a 0. Só repetir. 10 elevado à 20ª potência. Então, não apareceu nada, repete lá, acabou tua conta. E essa divisão, a gente colocou aqui em forma de fração. Todo mundo sabe que toda fração, ela já representa por si mesma uma divisão. Olha só. Isso vai ser igual. Eu vou ter que pegar o número significativo e dividir pelo número significativo. E depois, a base 10, vocês lembram que na divisão, se na multiplicação a gente soma os expoentes, aqui a gente vai diminuir. Mas vamos pegar, vou fazer aqui ó, de novo. 7,28 dividido por 4. Para facilitar a minha vida, lembra aí, 2 algarismos, se eu colocar aqui 2 zeros, eu posso apagar essa vírgula e tenho 728 dividido por 400. Quantas vezes isso vai caber aí? Uma, exatamente. 1 vezes 400 vai dar justamente 400, né? Não vai mudar o valor. Quando eu for subtrair isso aí, vai sobrar 328. Aí não vai dar mais para dividir. Pensa comigo. Aquela questãozinha, coloco um 0, 0, para facilitar a minha conta, ou eu risco, ou eu posso eliminar aqui um 0. Fica até mais simples. É como se você riscasse o 0. Você tem 328 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe em 328? Gente, o número 4. Se eu fizer 4 vezes 4, dá 16. Está longe ainda. Se eu fizer 8 vezes 4, dá 32. Então, 8 vezes 40 daria 320. Se eu pegar, subtrair de 320, você está vendo aqui que só vai restar nessa história 8. Aí eu tenho 8 dividido por 4, não pode, acrescento mais um 0. 80 dividido por 40. Ou se você quiser facilitar, tanto faz cortar, como eu posso considerar sendo 8 dividido por 4, que vai ser 2. 2 vezes 4, 8, para 8, nada. Então, podemos dizer que essa resposta dá 1,82 vezes o 10. Aí, nesse caso, eu agora vou fazer 5 menos 8, que vai ser menos 3.
Está resolvido aí esse exemplo. Nesse exemplo aqui, pessoal, nós temos 1,99 vezes 10 elevado a 30 dividido por 5,97 vezes 10 a 24. Gente, observe uma coisinha aqui. Alguém pode dizer assim, não dá para dividir não. Dá sim, tranquilamente. Eu sempre gosto de pegar esse pequeno espaço aqui. Vamos pegar 1,99. Como ambos têm duas casas decimais, eu não preciso nem acrescentar nada por enquanto ou tirar nada. Se eu fizer 1,99 dividido por 5,97, melhor dizendo, tanto faz eu colocar dessa forma, ou eu posso apagar a vírgula. Eles matematicamente são a mesma coisa. Daria o mesmo resultado. Então 199 dividido por 597. Alguém vai dizer assim, professor, não dá. Se não dá, beleza. Aí vamos começar a regrinha das vírgulas, né? 0 e 0, então eu tenho 1990 dividido por 597. Aí, pessoal, pensa comigo. 500 é aproximar a 600. 600 só vai caber em 1900 3 vezes. Então vamos fazer assim, eu vou arriscar esse 3 e vou fazer devagarinho aqui. 3 vezes 7 dá 21. Quer dizer que fica 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 28, 29. De novo o 2. 3 vezes 5, 15. 16, 17. Eu tenho ali 1791. Quando eu for fazer a subtração, todo mundo sabe que aqui é menor, eu retiro uma unidade desse lado. Não posso, porque elas são iguais, eu vou tirar dessa também. Então aqui sobraria 8. Aqui passaria a chamar de 19, mas eu vou chamar de 18 para chamar essa última de 10. Aí eu tenho 1 para chegar em 10 dá 9. 9 para chegar em 18 dá 9. 7 para chegar em 8 dá 1. E 1 para chegar em 1 nada, nem preciso mais colocar. De novo, número 199. De novo, coloco um 0. De novo, vai dar 3. De novo, dá 1791. Veja que é o mesmo número. Então, se eu fizer isso mais uma vez, vai acontecer de eu arriscar o 3, né? O 3, porque eu sei que quando eu fizer 3 vezes 597, vai dar sempre esse resultado 199, e eu acrescento um 0, ou seja, começa aquele ciclo vicioso chamado de dízima periódica. Então, beleza. Eu sei que essa resposta é 0,333. Com a potência de 10, eu tenho aqui 30 menos 24. 30 menos 24, isso aqui vai dar 6. Pessoal, vírgula precisa caminhar um lado para a direita. Então, lembra do que eu disse a vocês. Se ela caminha um lado para a direita, então 3, como eu não está infinito aqui nessa parte, eu vou deixar ela aproximada. Com duas casas decimais, 33, certo? Todo mundo sabe que é o mesmo valor numérico. Vezes esse 10, direita, o que é que eu vou fazer? A gente vai diminuir esse valor do expoente. Então, elevado à quinta, está aí a resposta do meu quinto exemplo de divisão. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Pessoal, chegamos agora àquelas duas operações complementares, né? A potenciação e a radiação, que é simples demais. Regras de potência, não esqueça aí, fica fácil demais. Olha só, eu tenho um número e vou dar uma olhadinha para o expoente que está lá fora. O 5 elevado ao cubo. Pensa comigo, se eu fizer 5 vezes 5, vai dar 25. E 25 vezes 5, isso aqui é 125, ok? Isso vezes o número 10, aí eu vou fazer assim, menos 3 vezes 3. Todo mundo sabe que menos 3 vezes 3 dá menos 9. Galera, agora veja o seguinte, eu não vou terminar porque isso aqui está bem maior do que 10. Então, todo mundo sabe, eu vou fazer aqui, mas todo mundo sabe que se eu pegar esse 125, imagina o seguinte,
A vírgula está nesse ponto aqui, para a gente não estar quebrando a cabeça com o início da anotação, né? 125 vezes 10 a 0, depois divide por 100, não precisa fazer toda aquela coisa. Se a vírgula sair daqui de trás do 5 e vir para cá, para o lado esquerdo, então significa que eu vou aumentar o valor do expoente. Aumentar para o lado negativo significa que ele vai vir para menos 8, menos 7. Como é duas casas, então eu tenho 1,25 vezes 10, nesse caso, duas casas decimais, isso aqui é aumentado para menos 7, e está aí o resultado do nosso primeiro exemplo. Colocamos agora 3,6 vezes 10 a menos 10, e isso é elevado ao cubo. Todo mundo sabe, ó, como a gente fez no primeiro exemplo, foi 5 vezes 5, depois o resultado multiplicou por 5, que é o caso do cubo. Aqui é a mesma coisa, 3,6, eu aconselho de novo fazer um algoritmo aí, 3,6 vezes 3,6. Quando eu multiplico 6 vezes 6, 36. Bota 6 e sobe 3. 6 vezes 3 daria 18. Com 3 vai para 21. De novo, 3 vezes 6, 18, sobe 1. E 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Somando esses valores, eu tenho 6. 1 mais 8 dá 9. Baixo 2, baixo 1. Casas decimais eu tenho duas. Então, isso aqui dá 12,96, mas não perca a conta. Eu ainda tenho que pegar 12,96 e tenho que multiplicar por 3,6. Vamos lá de novo? 6 vezes 6 dá 36. Bota 6 e sobe 3. 6 vezes 9, se 3 vezes 9 dá 27, então vai dar 54. 54 mais 3 dá 57. Bota 7 e sobe 5. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Bota 7, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1 dá 7. Feito a primeira parte, eu vou dar uma apagadinha aqui para a gente fazer 3 vezes 6. Eu vou para 18, sobe 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28. Bota agora 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. E 3 vezes 1 dá 3. Ao somar esses valores, eu tenho 6, 7 mais 8 dá 15, sobe 1. Então, 1 mais 7, 8, com 8, 16, bota 6, sobe 1. Acontece a mesma coisa, 1 mais 7 dá 8, com 8, 16. E agora, sobe 1, eu vou ter 4. Casas decimais no início da conta eu tinha 1, 2, 3. Então, vamos separar 3 números aqui, 1, 2, 3. 3 númerozinhos separados, eu tenho como resposta 46,656. Isso vezes um 10 elevado, aí eu vou fazer menos 10 vezes 3. Menos 10 vezes 3, que vai ser menos 30. Pessoal, de novo aconteceu aquela coisinha, ó. 4,6. Essa vírgula tem que vir para esse ponto, para ficar 4,6. Eu estou com 46 aqui, né? Então, claro que vai ficar, vamos lá de novo, 4,6, 6, 5, 6. Vezes o 10, vou apagar isso aqui só para ganhar esse espaço, vezes o 10, aí todo mundo sabe que quando, do jeito do exemplo anterior, a vírgula estava aqui, se usou com duas casas, a gente aumentou em 2 unidades. Então aqui ela vai se deslocar uma casa, a gente vai aumentar em 1 unidade, como o número negativo funciona do mesmo jeito, eu vou ter aqui menos 29 e está resolvida aí a nossa questão. Nesse exemplo aqui, a gente veio a raiz quadrada de 2,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Gente, esse jogo de você trabalhar com expoente, quando você entende, ele fica maravilhoso, porque aí vai se tornando bem mais fácil de resolver. Todo mundo está vendo que 10 elevado à quinta aqui está 2,5. Eu sei que para calcular a raiz de 2,5 eu vou conseguir uma resposta decimal, mas eu também posso deixar esse número sendo 25. Se eu pegar um 10 aqui, e agora deixar apenas 4. É como se eu tivesse pegado 2,5 multiplicado por 10. Usei o 10 de uma quantidade de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 que eu tenho aqui. Certo? Que é a mesma coisa de 100 mil. Agora veja o seguinte, pessoal.
Isso aqui é a mesma coisa de calcular a raiz do 25, depois a gente calcular a raiz de 10 à quarta. Que, na verdade, a gente vai estar trabalhando com números racionais, a gente sabe que pode transformar até mesmo em uma fração, né? Esse expoente é uma fração. Mas vamos aqui. Que é a raiz de 25? É 5. Vezes o 10, aí pensa comigo. Uma fração. A frasinha. Quem está dentro está por cima. Quem está fora está por baixo. Então eu tenho 4 sobre 2. E 4 dividido por 2, isso aqui é igual a 2. Acabou a conversa. Tá aí a resposta em notação científica. Te confesso que essa questão aqui, ela tem um exemplo um pouco mais elaborado. Então, sabendo que a raiz cúbica de 10 é aproximada a 2,154, calcule a raiz cúbica de 2,197 vezes 10 a 19ª com uma casa decimal. Pessoal, vamos prestar bem atenção. Primeiro, você sabe que raiz cúbica é quando você multiplica um número 3 vezes para ele dar esse valor. Como eu tenho aqui casas decimais, com certeza são cálculos aproximados. Eu vou fazer o seguinte, te confesso que eu não sei de cabeça, eu vou fazer por dedução, assim, para a gente ser mais rápido. Eu vou fazer 1,2. Se eu pegar 1,2 vezes 1,2, você sabe que 12 vezes 12 dá 144. Então, eu tenho 1,44. Aí eu pego esse 1,44 e multiplico por 1,2. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 de novo dá 8. E 2 vezes 1 dá 2. Como aqui é o número 1, eu repito 4, 4 e 1. Ao somar eu tenho 8. 8 mais 4 dá 12. Sobe 1. 3 mais 4, 7. Embaixo 1. Caso decimais eu tinha 3. 1,728. 1,728. Se eu pegar 1,3, por exemplo, 1,3 e 1,3, 13 vezes 13 geralmente dá 169. Né? Então aqui dá 1,69. Aí eu vou pegar esse 1,69 e vou multiplicar por 1,3. 1,3. Então 3 vezes 9 dá 27. Bota 7, só 2. 3 vezes 6, 18, 19, 20. Bota 0, só 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então eu tenho 507, desculpa. Como ele é o número 1, eu baixo o 9, o 6 e o 1 de novo. Então eu tenho, ao somar, o 7, o 9, 5 mais 6, 6 mais 5 dá 11, baixa 1, 2,197. 2,154. Então esse valor aliás, raiz cúbica de 2,197. 197, deu exato. Então eu vou repetindo aqui. A raiz cúbica de 2,197 vezes 10 elevado a 19ª potência vai ser igual, aí pensa aí comigo, isso dá 1,3, né? Foi um cálculo que eu consegui nessa parte, quando a gente começou, 1,3, que deu exatamente esse valor aqui, vezes, aí já que nós estamos trabalhando com números racionais, vamos transformar isso aqui em uma fração. Eu tenho 19 terços. Pessoal, preste atenção comigo. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter espaço para rabiscar. Então, tirando toda essa parte, eu vou agora ter aqui 1,3, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 10, aí eu me lembro que se eu fizer o processo contrário, numa fração, se eu pegar, para ficar mais fácil decompor esse número, e você dividir 18 terços mais 1 terço. Claro, todo mundo sabe que se eu somar frações, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 18 mais 1, 19.
Para que eu fiz isso? Para que eu fiz essa pequena decomposição? Para você simplesmente poder fazer uma divisão simples. Como assim? 1,3 vezes 10. Se eu pegar o 18 e dividir por 3, eu vou ter 6. E só que do outro lado eu continuo com 10 elevado a 1/3. 1/3. Aí, então neste caso, o que é que pode acontecer aí? Você vai ter, isso implica dizer que você vai ter 1/3. Lembra do que ele disse aqui pra gente? Que a raiz cúbica do 10, então eu vou pegar aquele 10 elevado a 1/3, vou fazer assim, vou pegar essa partezinha aqui e vou me lembrar que a ordem dos fatores não está no produto. Eu poderia colocar esse número antes e esse 10 a sexta depois, sem nenhum problema. Então, esse 10 a sexta, se eu for transformar num radical, você lembra aquela historinha? Quem está dentro está por cima. Então, eu sei que aqui dentro a base é o 10. Quem está dentro está por cima. Quem está em cima é 1. Quem está fora está por baixo. Raiz cúbica de 10 vezes 10 elevado a sexta. Mas a gente já sabe que esse 1,3 vai ser multiplicado. A raiz cúbica de 10 está aproximada a 2,154. Isso vezes, tudo isso vezes 10 elevado a sexta. Quando eu pego, é por isso que eu precisei desse espaço, 2,154, e aqui eu tenho 1,3, que vai ser a minha multiplicação. Aí eu vou fazer assim, 3 vezes 4, 12, bota 2, sobe 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. 3 vezes 1, sim, 3 vezes 5, 15, com 16, quer dizer que sobe 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. E 3 vezes 2, 6. Como ali é o número 1, basta só repetir o 4, o 5, o 1 e o 2. Ó, ao somar tudo isso aqui, eu tenho 2, 6 mais 4 dá 10, mais 0 sobe 1. 1 mais 4 é 5, com 5 dá 10, de novo sobe 1. 6 mais 1, 7, com 1, 8. E baixa o 2. Casas decimais eu tinha 4, então 1, 2, 3, 4, vai parar nesse ponto aqui. Agora veja, com uma casa decimal minha resposta, com uma casa decimal, isso é igual, ou no caso, isso é um valor aproximado, né? Isso é um valor aproximado. Como essas casas aqui eu vou dispensar, e esse número é 0, então eu tenho apenas 2,8 vezes 10 elevado a sexta. Está aqui a nossa questãozinha que falamos aí sobre todas as operações com notação científica. Então, pessoal, seria importante a gente dar ênfase a algumas letrinhas que podem aparecer, não vou dizer assim no ensino de matemática, mas principalmente quando vocês estiverem estudando física ou química, que são as unidades de medida de notação científica. Então, os valores expressos de notação científica possibilitam a utilização de múltiplos e de submúltiplos das unidades de medida, conforme apresentada na tabela a seguir. Então, a gente pode notar essa tabelinha aqui, ó. Nós temos aqui o símbolo, o nome desse símbolo é iota, ele tem o fator 10 elevado a 24. O Z, que nós chamamos de zeta, 10 elevado a 21. O E é o hexa, 10 a 18. Você pode ver essa tabelinha, o P, que é peta, 10 a 15, o T, que é tera, o G, que é giga, né? Giga, 10 a nona. O M, que é mega, 10 a sexta. Então, essas são as unidades de medida de notação científica, mega, quilo, hecto, deca. Já no caso dos submúltiplos, você tem o deci, o centi, o mili, o micro, o nano, ó, 10 a menos 9, essa nanotecnologia, o pico, o femto, o ato, o zepto, o iocto. Então,
todos esses números, eles aparecem muito nas questões de física, mas os que aparecem mais assim, com frequência é esse micro, o 10 elevado ao nano, eles aparecem bastante. Esses outros geralmente avisa mais. Esse giga a gente deve se acostumar, né? Que o giga 10 a nona é a unidade até utilizada. Daqui a pouco a gente fala das unidades informáticas, certo? Mega, quilo. Vamos ter muito cuidado, daqui a pouco a gente fala mais. Então, com o auxílio dessa tabela, podemos notar, por exemplo, que 10 a terceira, né? Esse 10 elevado à terceira, que está aqui, ó, é a unidade de quilo. Então, por exemplo, podemos dizer que 7 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que 7 kg. Tá certo? 7 vezes 10 à terceira do grama é a mesma coisa que 7 kg. 10 elevado a menos 2 equivale a o cento. Então, por exemplo, podemos dizer que 8, vezes 2 8,2 vezes 10 a menos 2. Aqui a gente pode dar uma olhadinha. Cento é a mesma, do metro é a mesma coisa de 8,2 centímetros. Isso lá da nossa escala de unidades decimais. Então, bem simples de você fazer a assimilação. Outra coisinha também que a gente pode observar são as unidades de informática. Aí a gente vai ter que ter um cuidado aí que tem uma pequena diferença. Eles na informática é comum dizermos unidades como bits e bytes, megabytes por segundo, entre outros, para expressar uma quantidade de informação ou a velocidade com que essa informação é comunicada. Já nos familiarizamos com algumas dessas unidades no 8º ano. Acho que vocês lembram lá que a gente tinha falado de uma coisinha lá numa atividade passada. Vamos formalizar e operar com essas unidades os seus prefixos. Então, o bit é a menor unidade de informação possível em sistema. Então, a menor unidade é o bit. É utilizado para representar informações na forma binária. Ou seja, o código binário, pessoal, só tem 2 algarismos. O número 0 e o número 1, como você pode ver aqui nessa foto. Essa foto está baseada no código binário. Tudo que você assiste, escuta ou cria no computador é processado internamente por meio de sequências de zeros e de uns. O computador, ao ler tais sequências, consegue interpretá-las e em seguida apresentar as informações contidas nelas. Então, quando você digita uma letra, você na verdade tem uma sequência aí de 8 bytes no código binário. Então, um byte é um conjunto de 8 bits. Um byte é um conjunto de 8 bits. Trata-se da menor unidade de armazenamento utilizada pelos computadores. Ou seja, nunca conseguiremos salvar algo com menos de 8 bits. Nunca a gente vai conseguir. Se a gente digitar um númerozinho ou uma letra, a gente já está salvando 8 bits. Um byte pode ser interpretado como um caractere. Essa interpretação tem por base a tabela ASC2I, que é uma sigla inglesa que significa Código Padrão Americano para Troca de Informações. Certo? Código Americano para Troca de Informações. Essa tabela é universalmente aceita e associa um caractere de cada byte. Então lembre, uma letrinha tem 8 bits, que é a mesma coisa que um byte. Nós temos aqui uma tabela justamente dessa ASCII, certo? Então você vai observar aqui que tem os caracteres, por exemplo, o A, quando é escrito em byte, lá em byte, ele tem, lembra que um númerozinho, um byte é a sequência de 8 bits, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o A ele é escrito assim, para o PC, para a placa lá do PC, 01 000001. Já o B, 01 000010. Então você vai notando, ó,
que ele vai trocando essa posição aqui. Ó. Apareceu o número 1, aqui já é 10, aqui já é 11, que é o C. Então, baseado nesses caracteres aqui, cada letrinha que você digita, os bytes oferecidos são esses números. Então, isso aqui é só a fonte de onde foi tirada essa tabela. Agora faremos a conversão do código. Por exemplo, se eu tiver 01, 01, 00, 1, 1, 01, 00, 1, 1, 1, 1, 1, 01, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Que danado, Raí, eu escrevi aqui, já que tem tanto 1 e tanto 0, não estou entendendo nada. Para a nossa linguagem. Como cada byte é um conjunto de 8 bits, nós temos o seguinte. Ao representar o tamanho de um filme, por exemplo, as unidades byte e bit são muito pequenas, já que são necessários bilhões de bytes para isso. Por esse motivo, assim como fazemos com a unidade de medida que estamos acostumados, é comum usar essas unidades de informática com prefixos que representam o conjunto de bits ou bytes em potências de base 2 ou 10. Observe a tabela e reproduzir a seguir. Olha só, esse prefixo aqui que nós vamos ter é um prefixo lá do Sistema Internacional, certo? É um prefixo do Sistema Internacional, que nós chamamos de SI. Já o prefixo IEC é o prefixo lá para mais reduzido, do código binário. Então, no caso, quando você faz essa comparação, o byte, a letra B, o símbolo é B para byte, esse B maiúsculo. Ele é a mesma coisa que 10 elevado a 0. E a gente sabe que na potência 10 elevado a 0 é igual a 1. Isso no SI. Já se eu for no IEC, um byte B, ele é 2 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1. Ou seja, se eu dividir matematicamente esse valor de 10 elevado a 0, que é o prefixo da base 10, por 2 elevado a 0, isso vai ser a mesma coisa de 1 dividido para 1, que continua sendo 1. Isso é um cálculo de igualdade, né? 1 dividido por 1 é 1. Por isso que ele coloca 1,00. Agora, no kilobyte, que é o KB, é 10 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 1000 bytes. E o kibibyte, que é equivalente a ele vai ser escrito assim, kibi. A base dele é 2, que é do código binário, 2 elevado a décima. Eu tenho aí o número 1024. Se eu dividir 1000 por 1024, eu vou ter uma aproximação de 0,97. Então a mesma coisa acontece aqui, megabyte. O valor MB, que é 10 a sexta, seria esse valor aqui, 1 milhão. O megabyte, que é equivalente a ele, o MIB, é 2 elevado à 20ª potência, que respectivamente tem esse número aqui, 1.048.576. Se eu dividir 1 milhão por esse valor, eu tenho 0,95. A mesma coisa acontece com o gigabyte, que tem essa informação aqui, 1 bilhão. O gigabyte é equivalente ao gigabyte, que é chamado de GB. 2 elevado a 30, que tem esse valor matemático aqui. Ao dividir esse número por esse, eu tenho uma aproximação de 0,93. A mesma coisa acontece com o terabyte. Quando dividido pelo terabyte, ele vai ter uma divisão de 0,91. Então, preste atenção a essas divisões e esses prefixos, que eles vão ser muito úteis na sua vida de informática. Então é possível observar que há sistemas de prefixos para a representação das unidades de informação com valores muito próximos, porém de uma variação que se acumula quanto maior o conjunto de dados
medindo na tabela acima, estão os prefixos padronizados pelo Sistema Internacional de Unidades, chamado DSI, e pela Comissão Eletrônica Internacional, que é aquela sigla IEC. Sigla em inglês, claro. Com o objetivo de evitar a confusão entre elas, indicamos o símbolo de maneiras diferentes. No caso do prefixo QB, GB e TB, podemos fazer referência a um ou outro prefixo, pois a padronização não é obrigatória, certo? As unidades que mencionamos representam principalmente a capacidade de armazenamento disponível ou utilizada para medir a taxa de transferência de informações. Usamos bytes por segundo, que é B/S ou BPS. Geralmente a gente encontra muito isso, BPS. Isso é o bits por segundo. E bytes por segundo é o BS, B/S, maiúsculo. Então, quando for minúsculo, bits. Quando for maiúsculo, bytes. Ou bytes por segundo. As unidades de taxa de transferência também não são padronizadas, sendo um problema comum converter a taxa de transferência máxima de uma conexão de internet medida em bits, melhor dizendo, por segundo nos números que vemos em uma janela de download, que costuma aparecer em bytes por segundo. Então, observe o seguinte exemplo. Então a gente já sabe aí que um bit é 1/8 do byte. Essas medidas de informática, aí como vocês já viram na tabela, né? Tem as medidas equivalentes. Então eu vou falar, vamos criar a seguinte situação. Digamos que uma pessoa tem lá no seu computador, né, o seu HD, que ele é dos prefixos de base 10, e ele quer comprar um HD que para armazenar uns vídeos e fotos que vão necessitar de 470 GB de memória, certo? Então, qual vai ser a capacidade mínima que essa pessoa pode adquirir? E vamos imaginar o seguinte, lembrando aí da tabela e olhando as questões equivalentes. Eu não sei de quanto é o HD, eu chamo de X, mas vamos dizer que na loja ele só encontre HDs que tenham prefixos de base 2. No caso, como eu estou falando aí do gigabyte, né? A gente está falando do gigabyte, todas essas medidas que eu coloquei aqui, o prefixo do SI 10 à nona, que é equivalente a 2 elevado a 30, que é essa divisão do prefixo SI, que é o de base 10, olha só, vamos fazer isso aqui, a gente sabe que ela é aproximada a 0,96, tudo isso está na tabela lá. Então, X é a capacidade que eu estou procurando, vezes, como eu disse, vamos dizer que ele encontrou na loja só os prefixos de base 2 dos HD, então 2 elevado a 30, isso vai ser igual, aí eu tenho 470, que é o que já foi gasto no HD, vezes o prefixo de base 10 do seu computador, já que vai transferir tudo para o HD externo. Então, pensa comigo o seguinte aí, se eu fizer, eu não vou fazer essa multiplicação, mas a gente lembra que lá pela equação a variável, tanto faz eu ter a variável e o número é a variável, não tem nada a ver, vai funcionar do mesmo jeito. Quando uma coisa está sendo multiplicada, ela passa dividindo. Então imagine o que aconteceu aí. Eu vou deixar esse x sozinho igual. Aí eu tenho 470 vezes 10 à nona. E eu vou colocar essa divisão só nessa partezinha aqui, que é a base 2. De 2 elevado à 30ª potência. Alguém vai dizer assim, professor, por que não colocou geral? Poderia ter colocado geral também, mas eu vou fazer a divisão só nesse aspecto aí das notações científicas, deixando esse número sozinho. Depois a gente realiza uma multiplicação. Porque a gente já sabe que na escala lá, você olhando sua tabela, na escala de gigabyte, se eu dividir um prefixo do SI, que é 10 à nona, por um prefixo do ISC, que é 2 a 30, eu tenho uma aproximação de 0,93. Então, significa que x vai ser igual. Se eu pegar esse 470 e multiplicar por 0,93, vem aqui comigo. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 7 dá 21, sobe 2, 3 vezes 4 dá 12,
3 e 14. Dá 1410, certo? 1410. Então, vamos aqui, 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 7. 9 vezes 7 dá 63. Bota 3 e sobe 6. 9 vezes 4, 36. Com 6, 42. Como aqui é um número zero, só você fazer 1, 2, 3, 4. Aliás, 1, 2, 3. Não sei onde cria essa quarta casa. 0, 1, 4 mais 3 dá 7. 1 mais 2 dá 3. E baixa o 4. As decimais eu tinha apenas duas. 437. 437,1, né? Já que o zero não vale nada. Então, a pessoa vai precisar de um HD de 500 gigabytes para poder caber essas informações. Do fundo do meu coração, você pra mim é problema seu, falou? Gente, eu espero que com todas essas informações a gente tenha captado alguma coisa. Olhe a tabela lá, olhe as informações de notação científica, pratique os nossos exercícios e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.